É com muita alegria em nossos corações que a gente recebe o seu Paulo Roberto, que durante mais de 30 anos foi tarefeiro no grupo Ismênia de Jesus aqui atrás. É um orador que veio nos presentear com a palestra da noite de hoje. E o tema é oração e reforma íntima. Vamos envolvê-lo com todo o nosso carinho e nosso amor para ele desenvolver o tema da noite. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva nesse momento, acalme os nossos corações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que possamos sair desse poço de socorro cheio de energia, cheio de equilíbrio, paz e de muita esperança. Então hoje nós vamos trazer a reflexão, como a irmã já falou, da oração e da reforma íntima, sendo que nós vamos trazer alguns lembretes da palestra passada, aqueles que tiveram a oportunidade de estar conosco, que foi a oração, porque não deu tempo de complementar. Então, apenas para uma pequena lembrança do que nós falamos da oração, depois nós entramos então na parte da reforma íntima, reforma moral ou transformação moral. Eu acho que melhorou para ver, Então, a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou para toda a humanidade a oração dominical mais pura, mais linda e mais elevada. A oração do Pai Nosso é a relação de amor e obediência que deve reinar entre todos nós, filhos do Deus de amor segundo João. Então, este presente, há mais de 2000 anos, deixado pelo Mestre dos Mestres, é um farol para a humanidade. E hoje, sabe, irmãos e irmãs, o recurso da oração nós jamais podemos desprezar na atualidade. Nós temos necessidade desse alimento diário, que é a oração. Ou seja, nós vamos ver um pouquinho para frente que é o nosso dever. Nosso primeiro pensamento, nossa primeira atitude é orar. Isso vai nos fortalecer, vai nos iluminar. Eu trouxe também a título de conhecimento a todos, o Pai Nosso traduzido em hebraico, que a gente está acostumado. Então, vamos ver. Pai Nosso dos céus, santo é teu nome. Venha o teu reino. Tua vontade se fará na terra, quando também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas, quando perdoarmos as culpas dos nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém.
tradução do grego. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Graças a Deus, com essa prece milenar, né, irmã? Agora, se tivesse alguém procurando, né, a serenidade, a calma, está abastecido, tá bom? As baterias estão carregadas, né? Bem, então nós vimos naquela oportunidade instrução dos Espíritos sobre a maneira de orar. O que eles nos dizem? O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. É um dever nos conectar no modo seco. Percebe? Porque que nem o nosso irmão anteriormente, Daniel, eu tinha esquecido do nome dele, mas aí um irmão falou, é Daniel o nome dele. Viu, Daniel? Não sei se você está aí. Um abraço. Tá bom. Então, nós vemos, né, que o nosso primeiro ato, nosso primeiro dever é a prece. É um recurso extraordinário, sabe? É a nossa proteção. Quase todos vós orais, mas quão pouco sabe orar. Olha os Espíritos nos puxando a orelha. Entende? Porque às vezes, né, na nossa oração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas angústias, nós falamos só maquinalmente, e não pensamos, não se expressa com sentimento, com emoção, percebe? Então é uma coisa vaga, então isso não chega a lugar nenhum, né? Então nós temos que nos, vamos dizer assim, buscarmos a nossa intimidade íntima, a nossa centelha divina, para que essa prece realmente saia com toda a nossa força, toda a nossa fé. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes o hábito. É um dever que vos impondes, e como todo dever vos pesa, entendeu? Então nós temos isso como um hábito, fazemos isso por hábito, e aquilo para nós é um dever, entendeu? Mas tem detalhes que passam despercebidos, é que nem falar por falar. A coisa só vem maquinalmente, né? Não é assim que deve ser, né? Os Espíritos nos ensinam. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne, né? Fomos para a cama, fomos descansar o físico, o espírito não precisa de descanso nenhum,
e ele não vai descansar. Né? Então, quando nós retornarmos, oração. Que se deve elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num impulso de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Vamos ver os benefícios que às vezes não passa pela nossa cabeça. Pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para unir, para receber ao seu contato mais força e perseverança. Entenderam? O Espírito se liberta e nós vamos até os nossos amados, que às vezes tanto choramos, com tanta saudade, nós vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo bem, eu estou bem. E com aquele contato nós voltamos com as baterias cheias, cheias de amor, de esperança. Veja como é que é a lei da natureza, a lei do amor, né? Obrigado. Qualquer coisa me empurra aqui para frente. Suplicar amparo, indulgência e a misericórdia para as suas fraquezas. Também durante esses encontros, entendeu? Nós vamos suplicar isso. Amparo dos nossos anjos guardiões, né? De todos aqueles que de uma maneira ou de outra nos acompanham e querem a nossa felicidade. Entende? Orientação dos espíritos superiores. Inútil pedir ao Senhor que abrevie as provas e vos dê riquezas. Fica bem claro para todo mundo aqui, né? Mega Sena esquece. Sem chance de trabalhar, tá? Suor de cada dia, ganhar o pão, né? Abençoado. Os espíritos não têm tempo para isso. Rogai os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. Aí sim. Aí conta com eles. Paciência, resignação perante as nossas provas, entendeu? Ou seja, mediante aquilo que vai nos fortalecer e nos levar ao nosso progresso, faz parte. As provas do dia a dia, sabe? Faz parte. É aí que nós vamos dar o testemunho se realmente nós entendemos o Evangelho do Cristo. É nessa hora aí. A hora do diferente chega de nós, discorda de nós, não aceita de nós. É essa hora. Vai aceitar ele ou vai brigar com ele? Vai entrar no nível da disputa? Não. Cada um tem a sua opinião. Nós temos que entender isso. Ninguém é igual, é semelhante. Cada um tem a sua individualidade. Eu penso de um jeito, o outro pensa de outro jeito. Se estivermos pensando diferente, é normal. Um respeita o pensamento de outro e não tem guerra. E Jesus nos ensina a orar, né? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, né? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, né? Ou seja, eles estão fazendo ali simplesmente um teatro,
oração não é para teatro. A oração é alimento para a alma, para você, não é para o outro, não. É uma coisa individual. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Percebe? O Pai é onipotente, é onipresente. Não se preocupe, Ele está contigo nas tuas orações. E Ele sabe perfeitamente do que você necessita, entende? Ah, mas então Deus não sabe? Não, Ele sabe. Mas isso também para nós é um teste de humildade. Eu tenho que aceitar a minha fragilidade, as minhas necessidades, entendeu? Eu tenho que pedir ajuda, gente. Tem muita gente que não pede ajuda por causa do orgulho, mas está precisando. Aí todo mundo também está precisando, sabe? Então peça. Não é feio pedir ajuda. Entende? É que a descrença hoje em dia está tão grande que um desconfia do outro. Entende? E às vezes a pessoa vê você como a última porta da esperança. Você vai abrir ou vai fechar a porta para ela? Entendeu? Aí é a situação da empatia. A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né, para ver o que eu faria. Vamos lá, né, gente? E tem uma questão lá no livro dos Espíritos, 659, olha, a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar a Deus, pedir e agradecer, né? Aí se nós pusermos uma estatística aqui, o que dá mais aqui? É o do meio, não é? Como a gente pede. Mas faz parte, mas também vamos doar mais também, né, gente? Todo mundo pode doar um pouquinho a mais, né? Doar paciência, doar silêncio de uma agressão, doar perdão, tolerância. Vamos doar um pouquinho mais para esse mundo ficar mais feliz, com mais paz, né? Então aqui nós já entramos, né, na transformação moral ou reforma íntima, né? Eu pus ali, sabe, tornar diferente do que era, porque a transformação, quando a gente vê lá no dicionário, tornar diferente do que era. Então, se eu vou me transformar, tem mudança, né? Porque antes eu não estava muito afinado, né? Com as leis, com o Evangelho, entendeu? Então, uma transformação e mudança é difícil. É desafio. Entende? E às vezes um hábito, vamos dizer assim, que não deixa que eu evolua, é necessário ter que deletar aquilo. Percebe? E às vezes a pessoa fica uma encarnação toda cometendo os mesmos equívocos. Deus não nos criou para sofrermos. Ele nos criou para sermos felizes. Contudo, temos que obedecer às leis de Deus, né? Lá no Pai Nosso está: seja feita a tua vontade. O que é que Deus quer? Quer que nos amemos, nos perdoemos.
tudo que nós quisermos aprender sobre perfeição moral, virtudes e vícios, está lá no capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Consulte lá, procure dar uma olhadinha lá. Você vai receber muitas informações que vão ser muito úteis no seu dia a dia. Então, virtude, o que é virtude? Virtude é a disposição constante do Espírito que nos induz a fazer o bem e evitar o mal. Isso é virtude, é uma disposição inerente da nossa alma. Entendeu? A virtude não está fora, está em nós. É nós que temos que desenvolver, então, cada vez mais fazer bem. E o vício? O vício é a imperfeição. Todos nós temos que admitir que somos imperfeitos. Estamos ainda no planeta de expiação e provas, porque somos imperfeitos. Estamos aqui buscando nos regenerar aos poucos, com perseverança. Tendência para contrariar a moral estabelecida. Lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, olha lá, essa pergunta aqui é muito interessante. Da primeira vez que eu vi essa pergunta, eu falei, olha só, a gente pensa uma coisa e é outra. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Então, eu não faço mal para ninguém. É suficiente para assegurar uma situação futura, no futuro? Olha só que não grande, olha. Olha o tamanho do não. Não é suficiente, não. Opa! É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer, entenderam? Ou seja, vem uma pessoa até nós com um grande problema. Você tem condições completas para ajudar. De repente você se recolhe, se omite e lá na frente aquele problema causou uma tragédia para essa pessoa. Você tem culpa no cartório? Com certeza. É o caso de uma orientação para um jovem. Por exemplo, olha, tu está indo para um caminho perigoso. Não, mas vem cá, vamos conversar direitinho. Né? Bom, você orientou, esclareceu, tentou colocar ele no prumo. Mas ele decidiu, usando o livre-arbítrio dele, que queria ir para o buraco. E aí deu o que deu, entenderam? Você fez a sua parte. Então é isso. Eu costumo falar dos vícios catalogados, sabe não? Que é os vícios que a gente entende o que é, né? Álcool, fumo, droga, sexo desregrado, jogatinas, etc. Esses são vícios catalogados, vamos dizer assim. Cuidado, não busque refúgio nos inferninhos do mundo material. Ou seja, não caia no jogo das ilusões. Lembre-se, nós somos espíritos imortais buscando evolução espiritual. Isso aqui é cilada, é armadilha. Bom, mas e aí, qual é o outro vício?
O outro são os vícios não catalogados. Esses aqui corroem as pessoas por dentro. Egoísmo, ódio, mágoas, revolta, amargura, maledicência, inveja, orgulho, vaidade, etc, etc. Ou seja, não faça da sua vida um inferno. O outro era inferninhos da vida material, lembra? Esse aqui é um inferno moral. A pessoa não tem paz. Sabe uma coisa que corrói a pessoa por dentro, às 24 horas? Inveja. Isso é triste. E às vezes, irmã, a pessoa não sabe disfarçar. Ela se transforma. Interessante. Quando vê o progresso e o sucesso do outro. Às vezes é da própria família. Meu Jesus, isso é uma chave terrível. Bem, Paulo de Tarso, em relação à reforma, a reforma moral, ele, quando estava preso, já velho, lá em Éfeso, ele mandou uma carta para os Colossenses. Então ele falou assim: uma vida nova em Cristo. E ele chegou até a dizer: não sou eu mais que vivo em mim, é Jesus que vive em mim. Então ele orientando os companheiros da jornada terrena, sabe? Façam morrer as imperfeições que acabamos de ver, egoísmo, orgulho, ódio, rancor, maledicência. Isso puxa nós para baixo, não nos deixa evoluir de jeito nenhum. Esse é o nosso desafio. Estamos aqui no planeta para isso, combater isso. O que é a transformação moral, a reforma? É um processo contínuo do autoconhecimento. É o conhecimento da nossa intimidade individual, sabe? Eu tenho uma palestra chamada Conhecereis a verdade vos libertará. Olha, por incrível que pareça, tem seres humanos que passam a encarnação toda sem se conhecer. Impressionante. E sem conhecer as suas potências, a sua força, sem conhecer a força de Deus que está nele. Entende? Então nós, obviamente, procuramos muito no outro, no terceiro. Mas peraí, mas você tem todas as condições. O que está acontecendo? E isso é fruto da desinformação religiosa. Percebe? Ou seja, esse é um termo pesado que eu não gosto de usar, mas a indústria religiosa, ela quer você, entendeu? Como um dependente eterno. Só lá que tem, só lá que faz, só lá. Meu Deus do céu. Jesus já falou na sua época, falou, quando o pessoal falava nos templos, etc, ele falou, o futuro não é isso. É aqui, o templo é aqui. É o coração, o nosso coração é o nosso templo. Tudo que nós precisarmos está aqui. Inteligência, vontade, centro de justiça, sentimento, senso moral, as percepções, está tudo aqui. É um longo processo, sabe, da nossa transformação moral. Aos poucos, nós vamos adequando a prática do Evangelho de Jesus. É aqui, o segredo está aqui. Quando nós deixarmos de ser vaidosos,
orgulhosos, teimosos, e aceitarmos essa proposta do Divino Mestre Jesus, aí nós estamos no caminho certo. Irmã, agora é 10, né? Já passou a hora, né? Não? Tá bom. Então vamos lá. O que significa transformação moral ou reforma íntima, né? Nós precisamos acender luz em nós. É isso. Entendeu? Ela está lá, mas está adormecida. Então, é esse choque, sabe? Essa transformação é deixar aqueles hábitos que nos arrastam, nos aprisionam aos vícios, a tudo que não presta. E, não, buscar nossa luz interior. As pessoas, né? Espiritualizar-se, auto-iluminar-se, sublinhar as nossas potências da alma. Disse o Cristo: brilhe a vossa luz. Jesus, brilhe a vossa luz. Ele ia nos enganar? Não. Entendem? Sabe que uma vez Kardec perguntou para os espíritos superiores: escuta, me tira uma dúvida aqui. Por que os maus levam vantagem sobre os bons? Sabem por quê? Porque os bons são tímidos e os maus são ousados. Nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Nós temos que fazer brilhar nossa luz. Como assim? Eu vou aceitar uma fake news, vou aceitar uma mentira assim e vai ficar por isso para ele. Coragem. Não vou brigar com ninguém. Coragem, eu tenho que defender a verdade. Então, as bases, viu, irmãos e irmãs, da reforma íntima foram lançadas pelo Sr. Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando ele pergunta assim: vem cá, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Resistir às más influenciações, resistir às sugestões que não nos levam a lugar nenhum. Ele perguntou. E aí os espíritos responderam para ele: um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. Aí nós voltamos no início. Nós temos que nos conhecer. Não é alguém que vai dizer para nós quem nós somos, não. Quem tem que saber sou eu. O que realmente eu sou. Conhecer-se pela autoanálise, né? Aí Kardec, um gênio, né? Kardec, um gênio, um mestre, outro mestre, falou assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio de se conseguir isso? Veja, ele lá atrás está fazendo a pergunta que está nos orientando aqui hoje. Qual é o meio? Como é que eu faço isso? Aí vem Santo Agostinho, que fez parte da codificação, com base, né, na sua história de vida, escreveu um livro chamado Confissões também, tá? Santo Agostinho. Diz ele:
quero recordar as minhas torpezas passadas, as corrupções de minha alma, não porque as ame, ao contrário, para te amar, ó meu Deus. E é por amor do teu amor que retorno ao passado, percorrendo os antigos caminhos dos meus graves erros. Olha o recado que ele dá para nós. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. É um procedimento. Então, se nós formos agora fazer aqui uma avaliaçãozinha rápida com as nossas consciências aqui, será que durante o dia de hoje tem alguém que pode estar apontando para mim por algo que eu me equivoquei na conduta, na palavra? A resposta é cada um por si. Que bom que não, né? Que bom que não. Que possamos, né? Botar a cabecinha no travesseiro, graças a Deus mais um dia, amanhã eu quero melhorar um pouquinho mais, e vamos para frente, né, irmão? Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Foi desse modo, entendeu? Que ele começou a se corrigir, se auto-iluminar. Aí está uma dica para nós, né? Bom, eu acho que, né? Já passamos o recado do Santo Agostinho para todos. Obrigado.